Nós já sabemos quem fez a proposta indecente ao André Mendonça. Não, e não tem nada a ver com Peleleca. Nós vamos falar sobre a delação seletiva que foi então proposta para que André Mendonça a seguisse. Vamos aqui para a matéria. Quem foi o advogado de Vorcaro que propôs a delação seletiva a André Mendonça? O julgamento da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que confirmou as prisões preventivas de Henrique e Felipe Vorcaro, respectivamente pai e primo de Daniel Vorcaro, foi marcada por uma dura crítica do relator ministro André Mendonça ao comportamento da defesa do banqueiro, que já teve a segunda proposta de delação premiada rejeitada tanto pela Polícia Federal quanto pela Procuradoria-Geral da República. Mendonça disse que, ao longo das negociações, foi procurado por um advogado de Vorcaro que teria lhe sugerido uma delação seletiva. O ministro não quis dar nomes, mas fez questão de dizer que não se tratava do criminalista José Luiz de Oliveira Lima, o Juca, que deixou a defesa do Banco Master após implodir as pontes com o relator. Os dois se desentenderam após ríspida discussão sobre os rumos de um eventual acordo de colaboração, o que levou Mendonça a deixar de receber Juca em seu gabinete. Inclusive, ele falou que somente falaria com a defesa a partir dos autos, né? Então, olha só, abrindo aspas aqui, fazendo justiça, não é o advogado que deixou o caso, o Juca, mas me chegou uma proposta por um advogado, perderam o pudor, ministro Gilmar Mendes, dirigindo-se ao decano no STF, que preside a segunda turma. Queremos fazer uma delação seletiva. O advogado falou na minha cara isso e disse: não faço questão de delação. Agora, delação seletiva comigo não, relatou Mendonça. Então, olha só, vamos aqui ao vídeo para que vocês relembrem este momento onde André Mendonça fala sobre esse assunto. Chegou uma proposta. Opa, pera aí que agora eu vou ter que mudar um negocinho aqui para que vocês possam escutar, né? Senão assim não dá. Assim não dá, Vitor Mota. Pera aí que eu já estou mudando aqui. Beleza, acho que agora vocês vão escutar. Vamos voltar aqui o vídeo. Me chegou uma proposta por um advogado. Perderam o pudor, ministro Gilmar. Queremos fazer uma delação seletiva. Falaram na minha cara isso. Eu disse, não faço questão de delação. Agora, delação seletiva, comigo não. Me chegou uma proposta por um... Bom, então nós já temos, inclusive, já aqui a imagem de quem se trata, né? Este advogado. Então, quero que vocês vejam aqui comigo na tela, acompanhem só. Nós temos, então, o advogado criminalista que está envolvido nesta afirmação de André Mendonça, nesta proposta, então, de André Mendonça, que é o advogado criminalista Roberto Podival, tá? Segundo a equipe da coluna do Globo, apurou com fontes a par das investigações, o advogado que se referiu Mendonça é o Roberto Podival, que deixou a defesa de Vorcaro em março desse ano. Procurado pelo blog, Podival disse que não faria delação nem seletiva, nem por inteiro. Estranho, né? Porque ele fala aqui que não faria nenhum tipo de delação, nem mesmo a seletiva. Não posso responder, pois certamente ele, André Mendonça, não se referiu a mim, pois não fiz proposta nenhuma, afirmou o advogado. Podival era refratário a um acordo de colaboração premiada amplo que pudesse incriminar pessoas de seu círculo íntimo, tanto no mundo político quanto no jurídico, além de ex-clientes. De acordo com fontes, a quem o episódio foi relatado na época, Podival teria sugerido que não se incluísse
uma eventual delação de Vorcaro, nem ministros do Supremo, como Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, algo que o advogado nega, já que afirma não ter sido ele quem fez a sugestão a Mendonça. Então, Podival é amigo há décadas de Toffoli, que deixou a relatoria do caso Master em fevereiro deste ano, após o diretor-geral da polícia, Andrei Mendonça Rodrigues, entregar pessoalmente ao presidente do tribunal, Edson Fachin, um documento de 200 páginas listando indícios de conexão entre Vorcaro e Toffoli, que poderia levar à suspeição. Um dos pontos mais delicados era o pagamento de 35 milhões do banco de Vorcaro a uma fatia do resort Itaiaia, do qual o ministro admitiu ser sócio, né? Ele admitiu ser sócio após um longo período onde ele, inclusive, colocou em xeque, né, a cadeia de custódia, tendo ali as provas em seu gabinete, celulares, documentos, enfim, que ele manteve consigo, atrasando inclusive a investigação, fazendo seletividade a dedo dos investigadores que participariam das investigações relacionadas ao caso Master. Isso, por si só, certamente deve ter prejudicado, sim, parte dessa investigação, inclusive da cadeia de custódia, pois o ministro suspeito estava guardando para si, guardando debaixo da sua toga, então, este processo, essas provas, do qual vai incriminar boa parte aí da cúpula, né? Que a gente sabe muito bem, da cúpula do PT da Bahia, temos aí do judiciário, então, a gente sabe muito bem que ele mesmo faz parte deste imbróglio. Agora, esse nome, né, esse advogado, a gente tem um vídeo dele aqui que eu separei para vocês, que foi logo após ele deixar o caso, né? Roberto Podival, que é amigo íntimo de Dias Toffoli. Então eu quero que você acompanhe comigo aqui agora este vídeo para que você veja aqui as suas justificativas a respeito dele ter deixado o caso. Vamos acompanhar, vídeo que passou inclusive na Band News. Acho que assim fica melhor. Deixa eu colocar este outro aqui. Acho que para vocês vai ficar melhor a visualização. Vamos lá. Ligando o som aqui, prontinho. Integrou a defesa do banqueiro. O senhor foi até muito pouco tempo, integrou a defesa do banqueiro Daniel Vorcaro e acabou saindo dessa defesa aparentemente por discordar da estratégia da delação premiada. É isso mesmo? O senhor poderia explicar qual a sua posição em relação a isso e o que é que o senhor espera de tudo que está acontecendo ou que está por vir? Não é bem assim. É verdade que eu saí, não necessariamente porque eu discorde da delação. Então, eu não vou aqui entrar no mérito da delação, talvez fosse a alternativa, a última alternativa naquele momento. Meu problema é um problema profissional. Eu tenho vários clientes que eventualmente, clientes e amigos, pessoas próximas, que eventualmente numa delação poderiam ser delatadas, e aí eu estaria conflitado. Então, se eu fico na delação, eu de certa maneira, e a delação acontece, e tem várias discussões aí, mas se a delação vai adiante, eu atrapalho a própria delação, porque eu estou conflitado com várias pessoas, com vários clientes que eventualmente poderiam vir a ser delatados, e atrapalho os clientes porque eu estou numa delação. Então, eu fiquei numa situação muito, de certa maneira, constrangedora e profissionalmente conflitante. Foi por isso que eu saí de uma eventual delação, quer dizer, eu não poderia participar, não porque eu não concorde com ela, eu nem cheguei nesse mérito, mas porque eu profissionalmente não podia estar nas duas pontas, é isso. O senhor foi até muito pouco tempo, integrou a defesa do banqueiro. Então tá aí para vocês verem que realmente tivemos então, né, Roberto Podival saindo deste caso justamente porque é amigo íntimo de
personalidades da alta cúpula do poder, tá? Como Dias Toffoli, por exemplo, como nós citamos, e aqui fica muito claro que não aqui eu trazendo e também acusando dele ser, então, o advogado que ofereceu a delação seletiva, mas a matéria do Globo, como está aqui para vocês, diz claramente que investigadores falaram que este, então, personagem seria o advogado Roberto Podival, tá? Que ofereceu, e nós temos aqui, olha, inclusive, deixa eu ver aqui, temos aqui mais um vídeo aqui de André Mendonça, para que a gente possa trazer aqui, onde ele fala que muita coisa, inclusive, está por vir. E isso aqui, olha, é importante para que a gente rememore este dia épico que foi, né, esse julgamento da prisão, sobre a prisão preventiva, se manteria ou não, de Henrique Vorcaro e também de Felipe Cansado, primo de Vorcaro, aquele que fugiu no carrinho de golfe. Então acompanhe comigo a fala de André Mendonça neste ponto. Tem mais coisa por vir. Eu havia determinado que fosse preservado o iCloud do sicário. Essa semana eu determinei a quebra desses dados. Vamos ver o que virá de lá. E olha só, pessoal, fazendo uma pausa aqui para vocês, nós temos uma matéria agora que eu vou trazer em seguida, logo após o vídeo, já com algumas revelações das mensagens que estão nesse iCloud, tá bom? Então é só para que vocês, né, fiquem atentos, pois a gente ainda vai passar esta matéria importantíssima. Deixou a irmã do sicário passando mal. Eu não sei. Tem mais Agora a gente sabe. Eu vou trazer aqui para vocês já. Deixa eu aqui, então, pedir aqui para você que está nos assistindo, claro, não se esqueça de curtir para nos ajudar. E, claro, se você puder contribuir com o canal, é importante que você faça aqui, olha, através do número 61933002593, está aqui, olha, então, o nosso Pix, até melhor, vou colocar aqui para você, então, o QR Code na tela, fica muito mais fácil, assim você ajuda com qualquer valor, é bem-vindo, nós precisamos manter nosso trabalho no ar, trazemos a verdade todos os dias, tá? Em prol à nossa direita, ao nosso líder Bolsonaro, então está aqui para você poder contribuir com qualquer valor, desde que seja de coração, ele é muito bem-vindo, tá bom? Dito isso, vamos aqui então voltando, né? Para a matéria, próxima matéria de hoje, que está aqui, olha. Mendonça, ele expõe a máfia de Vorcaro e dribla tentativa de melar o caso Master, tá? A gente vai chegar na matéria das mensagens do iCloud do sicário. Calmem, fiquem calmos, né? Fiquem calmos. Fiquem calmos. Vamos trazer aqui brevemente essa matéria, mas aqui acho que o vídeo para vocês já tá de bom tamanho, pois aqui ele fala exatamente sobre, né, essas tentativas e é importante para que a gente possa seguir a ordem cronológica das matérias, beleza? Vamos lá. Até apresentou a primeira proposta de delação. Eu não quis acessar, ministro Gilmar. Entendeu? Até porque há uma perspectiva, parece que certos setores atuam para criar um vício. Tudo que querem é criar um vício. Há um sistema articulado para isso. Eu não sou cego. Eu estou acompanhando, estou assistindo os movimentos. A defesa até apresentou a primeira. Então tá aí, ele já disse, deixou muito claro nessa parte, é importante, pessoal, porque ele está acompanhando os movimentos, deixa eu voltar aqui, ele está acompanhando os movimentos de que estão tentando melar de fato, né? A gente vê que estão criando uma narrativa de que esta delação está seguindo os mesmos princípios de uma Lava-Jato. A gente sabe que a Lava-Jato, mesmo assim, a Lava Jato é acusada pelos próprios ministros do outro lado, né, do campo, que a gente sabe quais são, que então fizeram com que todo o processo fosse praticamente anulado. Foi anulado, né? A gente vê hoje aí personalidades que devolveram dinheiro agora sendo ressarcidos com dinheiro público novamente.
algo inacreditável. Mas vamos aqui para a matéria que nos importa também, trazendo para vocês sobre este fator aqui. Deixa eu preparar aqui, só para que a gente possa já entrar na matéria certinha, beleza? Eu tô aqui mexendo nas matérias, tô igual um doido, né? A matéria já... Pronto, agora que já tá aqui, ó. Vídeos com fuzis, ameaça de cadeia e contas atrasadas, o desabafo da irmã de Sicário. Então aqui nós temos já uma boa parte do que foi descoberto, tá? Nestas mensagens da irmã do Sicário, e nós vamos revelá-las agora para vocês. Então acompanhem comigo. Vídeo com fuzis, ameaças de cadeia e contas atrasadas, o desabafo da irmã do Sicário. Mensagens obtidas pela Polícia Federal mostram que Joana Machado, irmã de Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, o Sicário, relatou a interlocutores que ela e a mãe sofrem ameaças após a morte do comparsa do banqueiro Daniel Vorcaro em março deste ano. Além de se queixar do comportamento da família, Vorcaro, a quem chama de maldita, Joana, contou que estava recebendo ameaças de morte por meio de envio de vídeo com fuzil. Tá? Ela chama, então, quem ela fala aqui chama de maldita é a família de Vorcaro. Ela fala que a família do Vorcaro, né, a família maldita, a família Vorcaro maldita. Então, vejam aqui, acompanhem. Preso na terceira fase da Operação Compliance Zero, Sicário morreu em 4 de março deste ano após tentar cometer suicídio. Né? Após tentar cometer suicídio. Após tentar. Olha a matéria do Globo, tá? Vamos lá. E ele morreu, então ele não tentou, ele conseguiu, né? Tá, beleza, Globo. Boa, obrigado por essa. O histórico de fraude... Olha só, vamos aqui ao que interessa. Tem uma das mensagens que ela traz aqui, que é o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo abrir para vocês, pessoal. Eu vou abrir a mensagem aqui que a gente acompanha em tempo real, acho que é melhor, né? Vamos abrir aqui e aí vocês conseguem ter acesso junto comigo. Deixa eu prontinho preparar. Eu acho que assim vai ficar bom. Olha só, ficou bom, eu acho. Deixa eu tentar aumentar aqui um pouquinho, né? Assim, agora ficou excelente. Vocês conseguem ler agora. Se não conseguir ler, tem que procurar um oftalmologista, né? Vamos lá. Ó, é muito difícil descansar com tudo isso. Você não imagina o que estamos vivendo há 45 dias, há 54 dias. Escreveu Joana em 26 de abril. A mensagem foi enviada num grupo de WhatsApp, do qual faziam parte Keison Silveira, primo de Joana, e Manuel Mendes Rodrigues, o Manolo, operador do Jogo do Bicho e braço direito de Henrique Vorcaro, pai do dono do Banco Master. Aí tem aqui outra mensagem aqui, olha, vou até grifar aqui. Além de toda a dor e sofrimento, a ausência dele, o vazio que ficou, a covardia que foi, ameaças de cadeia, golpes, vídeos com fuzil que iam matar a minha mãe, contas atrasadas, medo. Essas são mensagens da irmã do Sicário, pessoal. Irmã do Sicário, então, relatando aqui ao primo em mensagens que ela estava sendo ameaçada, fala sobre as contas atrasadas, sobre a dor de perder o irmão, sobre também, né, a família do Vorcaro. Logo à frente a gente vai ter aqui mais uma, tá? Dizendo a respeito da família aqui, olha, que ela traz essa situação. É desumano o que estão fazendo com a gente e com a maioria deles. Os malditos Vorcaro, a quem ele, Mourão, foi leal a vida inteira, estão vivendo como reis ainda. Não se manifestaram, não tiveram a dignidade de mandar uma única mensagem, uma flor que fosse no velório dele. Estou doente com essa família maldita, escreveu Joana. Aí ela escreve aqui também, olha, mais uma. Estou no meu limite, perdi tudo, situações, momentos que nenhum dinheiro no mundo pode pagar, tiraram a vida do meu irmão. Cheguei em um ponto que o ódio por essa maldita, família maldita, consumiu tudo de bom que havia em mim. Agora,
eu não me importo mais tanto com esse dinheiro, porque o Henrique Vorcaro nunca vai pagar. Quero vingança. Olha só, pessoal. Mas é assim, a gente vê que além da dor por ser familiar da irmã, mas ela em momento algum, né, a gente vê que entra a consciência de que o irmão estava envolvido em crimes, né? No maior crime financeiro da história desse país, quiçá do mundo. Olha só, nos bastidores, Joana ameaçava, na nuvem, olha só, que estava na nuvem. Nos bastidores, Joana ameaçava implodir o eventual acordo de colaboração premiada de Vorcaro por ter acesso ao conteúdo armazenado no iCloud dos aparelhos eletrônicos do seu irmão, conforme revelou a jornalista Andréa Sadi. Em meio às queixas da irmã de Sicário, Manolo tenta adotar um tom apaziguador, dizendo, né? Abre aspas, descansa a mente, que nós vamos resolver, pode acreditar, tem minha palavra, fecha aspas. Diante das reclamações e ameaças de Joana, Manolo sugeriu que ambos se encontrassem presencialmente dentro de 48 horas, em 28 de abril de 2026. Ele acabou viajando para Belo Horizonte para tentar comprar o silêncio dos familiares de Vorcaro e evitar que eles colaborassem com as investigações. Mas os elementos colhidos na investigação até agora não permitiram à Polícia Federal concluir se foi realmente executado um contrato que seria firmado com empresas da família de Sicário, que serviria na prática para impedir qualquer ofensiva de Joana contra um eventual acordo de colaboração premiada. E ontem nós tivemos, inclusive, uma matéria da Andréa Sadi, né, justamente falando a respeito deste fato, dizendo, inclusive, que ela havia, então, recebido a proposta de um valor aproximadamente de 1 milhão para poder calar diante do que ela tinha de conhecimento, pois ela diz que nestes arquivos ela poderia explodir a família inteira, acabar com a família, é este termo que ela utilizou, acabar com a família, pois ela possuía as provas em suas mãos. Só que essas provas hoje, elas estão em posse da Polícia Federal, que está já investigando e através dessas mensagens também de WhatsApp, dá mais robustez para que a polícia possa seguir os caminhos, pois a gente sabe que, de fato, Sicário era um homem de confiança de Vorcaro. Ele tanto fazia ali a proteção de Vorcaro, como ele também fazia várias e outras, cometia vários outros delitos em nome da defesa de Daniel Vorcaro, inclusive por meio de digitais, invasão a sistemas de inteligência, até sistema norte-americano. Nós temos ciência de que ele também participou da Polícia Federal, por exemplo, entre outras, até ameaças ele praticava para poder então calar ali quem fosse algoz do seu patrão Daniel Vorcaro. Simplesmente uma organização criminosa, é uma organização extremamente perigosa pelo que a gente viu, pelo que nós estamos vendo, e, de fato, esta moça deve estar correndo, ela e sua mãe devem estar correndo, sim, perigo, pois ela teve acesso a informações de caráter de sensibilidade extrema, né? Então, mas a Polícia Federal, agora com essa posse em mãos, vai dar andamento, está dando andamento nas investigações, apesar das hipóteses que a gente tem aqui e também contrapontos em relação a esta investigação. Mas isso é assunto para outro dia. Vamos trazer aqui, olha, que Mendonça, ele fala aqui, justamente falando aqui sobre a irmã de Sicário. Vamos acompanhar comigo. Diz o Manuel: se eu for, eu tenho que levar ele junto. A Joana teve acesso ao material que está nas nuvens. Nós não conseguimos ainda, a Polícia Federal não conseguiu ainda acessar os dados do Sicário, não conseguiu acessar o celular do Sicário. Mas a Joana, a irmã, teve acesso ao material que está nas nuvens.
E ela diz que esse material acaba com a família inteira. Diz o Keyson aqui, com Manuel. Irmão, primo da Joana. Irmão, vou marcar um café da tarde então para a gente levar ela. Porque passou a noite em claro abrindo o iCloud. O iCloud dele, do irmão sicário. Aí viu coisa demais. Aí tomou um remédio aqui agora. Falou que não tem condições de ir. E o que é isso? Esperar ele responder para a gente já ter um relacionamento, um contato com ele também. Entendeu? Keyson, em relação à prima, falando com Manuel, ela falou demais. O Manuel, eles estão cheios, também acho, eles estão cheios de problema do mais alto nível, para ela pôr ela no meio da delação, por exemplo, e destruir de vez com a menina não custa. Se ela abrir o bico, vão destruir com a menina. Não custa. É hora de sentar, acalmar e alinhar. Tá aí, vocês devem ter ficado confusos, né? O André Mendonça está dizendo que a Polícia Federal não teve acesso aos dados do sicário. Contudo, a informação que nós temos e que já corre em algumas matérias é que a Polícia Federal já está com acesso à nuvem que trata ali das questões relacionadas a todo o envolvimento dele no caso do Banco Master. Tá? Então agora, mas com esta denúncia que está correndo e André Mendonça traz de que a própria irmã está correndo um risco sério de vida, ela e a sua mãe, tá? Estão correndo um sério risco de vida. Eu acredito que a Polícia Federal vai dar maior atenção até para protegê-las, pois tornam-se agora a ser provas, tá? No meio deste processo, tá? Então, com isso, vamos agora, não tem como eu trazer aqui, não tenho uma bola de cristal para dizer o que vai acontecer e se de fato estão realmente com acesso às nuvens, mas o que a gente traz é o que as matérias, tá, em torno trazem a respeito deste caso, das investigações, como elas estão. Agora, isso foi no dia de ontem, né? Então a gente já está gravando no dia de hoje, já com outras informações do acesso a essas informações, que a Polícia Federal está com acesso a essas informações. Então, com isso, a gente agora tem que também lembrar, tá, que André Mendonça é o outro, é o próximo da fila. Certamente, André Mendonça, ele está hoje com a sua vida em risco, tá? Ele diz que não teme a morte, mas teve, inclusive, um aumento no seu aparato de segurança. E ele diz, olha só, e Mendonça sinaliza risco à própria vida após assumir a relatoria do caso Master. Então vamos acompanhar comigo aqui esta matéria. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, sinalizou temer a possibilidade de sofrer algum atentado contra a sua vida, após ter assumido a relatoria dos processos referentes ao Banco Master na Corte, além de já acumular os relativos ao escândalo do roubo bilionário a aposentados e pensionistas, o caso do INSS. A sinalização da preocupação ocorreu na tarde desta última terça-feira, do dia 17, durante o julgamento da segunda turma, que manteve as prisões do pai do banqueiro Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, e do primo empresário Felipe Cansado. E aí tem aqui o vídeo para vocês verem. Lembrando que Gilmar Mendes, sabendo desta situação, né, sabendo que nós tivemos a informação de que a Polícia Federal encontrou na casa de Henrique Vorcaro, pai do Daniel Vorcaro, documentos, prints que constavam ali, prints do sistema de inteligência utilizado
exclusivamente pela Polícia Federal. Ou seja, ele, através de algum agente, estava tendo acesso a documentos investigativos, a documentos sensíveis e que são de caráter exclusivo da inteligência da Polícia Federal. Ou seja, né, nós tivemos ontem Gilmar votando pela prisão domiciliar do pai do Vorcaro, o que na minha concepção, tá? Na minha concepção, é algo inadmissível. Um ministro da Suprema Corte, sabendo que, além dos crimes que já foram apresentados pela Polícia Federal, que o pai do Vorcaro era integrante e cabeça, inclusive, da turma, a turma que cometia ilícitos, desde os mais graves, que estão relacionados também ao jogo do bicho, a também as ameaças, a pessoas que estavam, então, que geraram ali ameaças para o andamento da criminalidade que eles vinham cometendo. Nós temos aí Gilmar Mendes votando pela, então, prisão domiciliar e pela soltura do Felipe Cansado, que fugiu no carrinho de golfe lá em Trancoso. Aí, olha só, nós temos aqui, falas do André Mendonça de suma importância a respeito deste fato. Acompanhem comigo. Sobre os documentos que chegaram há pouco. Estavam em outra PET. Agora, foram juntados há 10 dias atrás. Eu mesmo não tinha me detido sobre eles. Agora, eu fiquei sabendo hoje, por volta de 9, 10 da manhã, do processo. Imediatamente eu dei ciência a todos. Não sabia. Essa foi a única e exclusiva razão. Agora, é verdade, nós votamos para a história. Quem é a turma? Página 5 da representação da Polícia Federal. Liderada por Daniel Vorcaro, tinha um sicário, alguns policiais federais, nem todos descobertos ainda. Ainda se investiga outros policiais federais. Havia nessa turma empresários do jogo do bicho. Era uma mistura de milícia da Polícia Federal, dentro da Polícia Federal, com um crime organizado no Rio de Janeiro. Há uma série de figurinhas desconhecidas aqui. Eu não sei. Talvez seja muito simples hoje acabar com a investigação. Basta alguns desses desconhecidos, talvez atentar contra a integridade física do relator. É disso que nós estamos tratando. Eu não sei. Eu sei que hoje, para parar do jeito que está, o polo mais frágil sou eu. Mas, como eu disse, é preciso ter coragem. Nossa, simplesmente foi fantástico as falas de André Mendonça, mas ele deixa muito claro que eles estão lidando aqui com uma organização criminosa de altíssima periculosidade e que coloca, sim, a vida deste relator em jogo, tá? E olha só, tivemos essa informação, tá? Que Mendonça diz ter recusado proposta de delação seletiva de Vorcaro e afirma que há setores que tentam criar o vício na investigação. Acompanhem comigo aqui agora, tá, este próximo vídeo do qual ele trata sobre este assunto. Minha única pretensão aqui é aplicar a lei. Vossa Excelência tem razão, não se prende para delação. Seria abjeto fazer isso. E eu não me presto a trabalhos abjetos. Se prende se está praticando crime, se está obstruindo a justiça, se está tentando ocultar provas, se há uma continuidade delitiva. Para isso se prende. E minha única pretensão aqui é aplicar a lei.
Tá aí, né? Tivemos André Mendonça, então, dizendo suas pretensões, mas ele neste momento, ele deve evitar, toda certeza, evitar lugares lugares abertos, verificação também de qual companhia aérea ele vai pegar, né? Ele tem que agora ficar esperto, porque ele, sem dúvida alguma, para que tudo isso seja encerrado e nomes da alta cúpula sejam preservados, André Mendonça hoje é uma pedra no sapato. Então ele precisa se preservar, se cuidar, e por isso, né, tivemos aqui também a notícia de que, deixa eu verificar aqui, que a gente teve uma notícia que saiu, né, da Folha de São Paulo, tá? Deixa eu verificar se ela já está aqui, ó. Está aqui para vocês na tela. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para vocês. Acho que é melhor aqui. Aqui eu consigo aumentar para que vocês tenham a leitura também. Olha só, saiu na Folha de São Paulo. André Mendonça tem segurança reforçada após assumir o caso Master no STF. O ministro André Mendonça, do STF, teve a segurança reforçada após assumir a relatoria do caso Master. A medida foi adotada em razão de uma análise interna do tribunal que identificou aumento de risco à sua integridade física. Mendonça também é responsável por outro inquérito de grande repercussão e com impactos no mundo político. A investigação sobre fraudes em descontos de aposentados e pensionistas do INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. Segundo assessores a pessoas próximas à corte, ouvidos pela Folha, a análise técnica que levou ao incremento de segurança do ministro significa, na prática, maior número de policiais envolvidos e presença mais ostensiva dos agentes em determinadas atividades. Inclui também o uso de equipamentos diversos e acompanhamento criterioso de eventuais ameaças que possam surgir. Então tá aí, né? André Mendonça hoje é um homem, sim, tá? Que corre um sério risco sobre estas duas investigações que correm no âmbito da Polícia Federal, que é tanto do escândalo do INSS, como também do caso do Banco Master, que tem inúmeras, tanto um caso quanto o outro, tem inúmeros agentes políticos e pessoas que são extremamente poderosas e estão certamente aí querendo se preservar para que não sejam, então, presas conforme devem ser com esses crimes cometidos que envolvem bilhões e um dano ao erário que nós não fazemos nem mesmo a dimensão. Então me diz aí, né, o que você acredita? Nós teremos, neste caso Master, mais uma pizza em nosso país, ou de fato a Polícia Federal vai então entregar e dar nome aos bois? Me diga aqui o que você acha, e desde já eu agradeço a sua presença e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.